Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ivan Gricuk da 5576 e hoje a gente está início à terceira temporada do Pode Harmonizar e a gente está aqui hoje com uma convidada super especial, doutora Dayoha Colombi. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. E também com a Tassiane Yumbrovski, eu falei certo? Não. É difícil, né? Nossa, é difícil pra Só caramba. nome difícil aqui hoje. Nome difícil. Lomborovski. Então, bem-vinda, Tassi, né? Obrigada. Para facilitar a nossa vida um pouco. Isso. E você é uma das mentes por trás da Beauty Stars, né? Isso. Bem-vinda. Muito obrigada. E, claro, a gente também tem a Elise aqui também. Esse é o primeiro podcast da Elise, não? Primeiro podcast da Elise, na barriga da mamãe. Ótimo. Parabéns para você e pro Obrigada. filho. Tá? Gente, eu vou deixar a doutora Dayoha se apresentar, né? Deixar a Tassi também se apresentar um pouco mais. Assim, só para dar uma introduçãozinha, você é CEO do Instituto Elysium, né? Que é uma clínica bem conhecida aqui em São Paulo e etc, né? Qual que é o carro-chefe da tua clínica? Como é que você chegou até aqui? Me conta um pouquinho de você. Bom, nós estamos com o Instituto Elysium há mais de 2 anos. Eu sou médica, atuo na área da medicina estética e também da dermatologia. E o nosso instituto, ele é composto por outros médicos também. Tem o meu esposo, que é o Felipe Kawakami, trabalha na área de transplante capilar. Temos uma equipe formada por cirurgião plástico, Dr. Gustavo. Temos também gineco, vascular, enfim. É uma clínica multiprofissional, onde nós conseguimos abordar toda a saúde do paciente e também proporcionar bem-estar. E uma coisa bem interessante no caso da tua clínica é que médicos que não são de São Paulo, que vêm para São Paulo, começaram atendendo na tua clínica, né? Bom, é super interessante o plano que nós temos na clínica, que os médicos de fora, eles conseguem alugar sala. Então, é difícil você abrir e pagar um aluguel fixo de um lugar que eventualmente você vem atender uma vez no mês. Então, nós temos esse espaço dentro do nosso instituto e nós conseguimos fazer essa abordagem com outros profissionais e também para os pacientes. E tem tido muitos cursos lá também, né? O pessoal tá alugando para eventos também, né? Exatamente, nós contamos com espaço para evento, para cursos, para buffet, super bacana, vale a pena conhecer. Bacana. E você, Tassi, o que você faz? Me conta um pouco. Bom, eu sou representante do Lebon, na verdade da Beauty Stars, que é uma licenciadora do Lebon Pharma, né? O Lebon é um laboratório aí de quase 50 anos. Ele fica em Porto Alegre, na Restinga, né? E tem vários produtos, né? Tanto da parte estética, né? O Lebon é pioneiro na fabricação do PMMA já com as microesferas padronizadas, pioneiro também na fabricação do ácido hialurônio reticulado. E além disso, né, tem também os produtos oftalmológicos, que são o segundo mais vendido hoje no canal Pharma. Então, nas grandes redes de farmácia, a gente tem também todos esses produtos. E eu sou representante, então, dos produtos, atendo as doutoras, como a Dayoha, né, e médicos, enfim. E também, né, tenho aí uma vasta experiência já na área de marketing de vendas, né, já trabalhei em outras áreas, atuo também na parte de planos de saúde. Então, a área comercial e venda, marketing, a gente faz tudo aí um pouquinho. Show, beleza. E, assim, vamos contextualizar a situação que a gente está hoje, né? Essa atuação de vocês. A doutora Dayoha, ela recentemente começou a utilizar um produto que chama Biodu, né? Que faz parte da BioStars. A gente já vai começar a conversar um pouco sobre isso, mas, doutora Dayoha, como é que foi a tua jornada até aqui? Me conta um pouco da tua história, assim, como profissional. Você pensava em ser médica quando era criança? Como é que foi isso daí? Sim, sempre pensei em ser médica, porém, ali na minha adolescência eu tive um leve desvio de carreira, acabei fazendo outras 2 faculdades, que é odontologia e engenharia de produção, mas voltei para o ramo e também fiz a medicina, que foi onde realmente eu me encontrei. Acho que era o que estava escrito na minha história, eu só tinha esperado o tempo de maturidade, que eu até sinto muita diferença da minha dedicação nas primeiras graduações com 17 anos. O que a gente tem na cabeça com 17 anos? Nem Nada. sabe o que é ainda, E eu né? fiz medicina um pouco mais madura. Então, eu sinto assim que eu consegui realmente vivenciar e escolher a minha carreira de uma forma mais assertiva. Então, eu estou formada desde 2022. Eu sempre quis trabalhar com a dermatologia e a medicina estética. Então, eu comecei a injetar em 2017, quando eu terminei a odontologia, que foi a minha segunda graduação. Então, eu já vinha fazendo parte ali na época da ROF. E desde que eu entrei para medicina, eu fui me aperfeiçoando para que a minha técnica ficasse mais sutil, trabalhasse mais a naturalidade.
Então, eu escolhi a dermatologia junto com procedimentos estéticos e foi nesse momento que eu entrei no mundo dos polímeros. Conheci os de longa duração e os de curta duração, como temos diversas marcas aqui no país, e eu me apaixonei. Sim, realmente foi o que me fez chegar até a Biodu, conheci através de uma médica amiga que super me inspira na carreira. E desde que eu usei a primeira vez, eu me apaixonei. Então, muito bom mesmo, parabéns. Realmente o protocolo é diferenciado, né? É Então, diferenciado. foi um projeto muito bem pensado, né? Então, a gente tem como referência essa doutora, né? Que é a doutora Patrícia Leite, que é referência aí em cursos, em livros, em tudo, né? Nessa parte de medicina estética. E é um projeto que foi pensado já há alguns anos, né? De fato, a gente começou a fazer ele ano passado, mas já vem de muito tempo, as pesquisas, tudo, a forma como a gente iria fazer, né? Dos médicos ganharem a formação. Então, tudo isso foi algo muito bem organizado, né? Uhum. Essa parte eu achei ela bem interessante nessa parte da formação que você falou, da capacitação médica, né? Então só pode ser licenciado, no caso que o Biodu é um licenciamento, né? Só que é um licenciamento diferente, ele não é um licenciamento que você paga uma mensalidade, né? O médico ele se licencia exatamente para poder ter o curso, para poder ter acesso a comprar as caixas, né? E principalmente para ter segurança da aplicação da técnica, né? Que por vezes alguns produtos são lançados no mercado e as próprias fabricantes não têm certeza de que aquilo vai ser usado de uma maneira correta. Então, como nós estamos trabalhando com um produto de longa duração, é importante que os médicos tenham acesso à técnica correta para que eles consigam proporcionar o melhor para os pacientes deles. Então, achei muito interessante essa prática do licenciamento. Exatamente. A ideia do licenciamento é bem isso, né? Então, para aprender a parte teórica, né? Tem o curso online, tem a prática que é com a doutora Patrícia mesmo, e para fazer de maneira correta, né? Então, esse é o grande diferencial, né? Que a gente não vê em outras marcas. Porque hoje, eu quero comprar um ácido hialurônico. Beleza, eu faço o pedido e compro, né? E aqui não, então a gente dá toda essa prática, né? Pra gente ter os melhores resultados e quem se beneficia no final é o paciente, né? Mas isso não atrapalha pra caramba vocês a vender o produto, por exemplo? Não, na verdade, como a gente tem como referência a doutora Patrícia, que é um grande nome, Uhum. então o pessoal, os médicos, enfim, né, querem fazer, né? Então é muito legal de ter a formação com ela, né? Uhum. Claro que, às vezes, né, tu seguir uma técnica, tem que seguir a técnica dela, né? Às vezes complica um pouquinho, mas eu queria fazer assim ou assim. Não, mas o importante é que seja aquela técnica e que vai dar o resultado que é desse bioestímulo de longa duração, né? Porque uma coisa que assim, e diferente de muitos outros produtos, etc., esse é um protocolo licenciado pela Anvisa, né? Me explica como é que é isso. Por que tem esse parâmetro e etc. nesse produto? Na verdade, os produtos todos, né, do Lebon, todos são regulamentados pela Anvisa, né? E o protocolo, por que se chama protocolo? Porque é a união de dois produtos, né? Então, que é o ácido hialurônico e os polímeros biocompatíveis, né? Então, a união dos dois forma esse protocolo. Passou por todos os testes da Anvisa, né? A gente sabe que o processo da Anvisa às vezes demora 2 anos ou mais, né, para ser aprovado. Então, tem toda essa certificação e por isso que a gente tem todo esse cuidado de ter a formação, de ser só médico, né? A gente sabe também que precisa ser médico, né? Isso tem toda a capacitação ali necessária para isso, né? Principalmente dermatos. Então, a gente fez tudo bem certinho, né? Para poder ser realmente um grande diferencial do que a gente não vê aí no mercado, né? Bacana. Vamos dar uma pausa no Biodu um pouquinho para falar um pouquinho do Instituto, né? Do Instituto Elysium, que a doutora Dayo é CEO. Doutora, recentemente você apresentou um tratamento novo lá que foi o Fotona Booster, né? Para que serve esse aparelho, assim? Na verdade, o Fotona não é um aparelho novo, ele é um aparelho conhecido há anos, que a gente até brinca que é a Ferrari dos lasers. Não estão me pagando para falar isso. Mas realmente é um aparelho assim de diferenciação do mercado. Ele associa 2 tipos de laser, que é o Erbium e o Nd:YAG. E eu criei na minha prática, nesses 4 anos que eu estou usando o Fotona, eu criei um protocolo de Nd:YAG que eu consigo melhorar a acne, consigo melhorar a rosácea, consigo melhorar várias patologias realmente de pele com
um simples protocolo que eu fui observando, assim, com grandes resultados. Então, eu lancei esse protocolo meu, acho super interessante quando a gente consegue colocar nome, ficar conhecido com uma prática que nós observamos, assim como a doutora Patrícia faz muito, né? Então, ficou super conhecido e aderido entre as minhas pacientes, e eu acabei falando mais disso nas redes sociais, e foi um dos destaques do ano passado lá na clínica. Que massa. E o engraçado é que eu falei, não, vamos deixar de falar de Bellarini um segundinho, mas ele entra diretamente e conecta com Bellarini, né? Com Bellarini e com certeza. Biodu, principalmente. Com certeza, nós estamos trabalhando epiderme de uma forma tecnológica, mas nós não conseguimos estruturar uma face sem o nosso ácido hialurônico antigo e queridinho, que vai durar aí o resto da vida nos nossos corações, porque todo mundo que faz harmonização ou melhora da face ou qualquer outro trabalho de estruturação vai usar o ácido hialurônico e também os bioestimuladores de colágeno, que vão melhorar a qualidade da pele, mas de uma forma mais interna. Então, quando nós associamos todos esses tratamentos, nós temos o resultado perfeito para o nosso paciente. Bacana. E, doutora, se você fosse descrever assim as principais características, os principais benefícios do Biodu, o que eles seriam para você? Bom, eu gosto muito de trabalhar a qualidade de pele, um rejuvenescimento de uma forma mais natural, onde o paciente perceba, ele e as pessoas ao seu convívio, que ele está melhor, mas sem grandes transformações. E é isso que eu observo muito no Biodu. Ele é um bioestímulo de colágeno de longa duração, com polímeros que são biocompatíveis, então nós conseguimos entregar resultado. Eu vejo assim que vai passando o tempo, o paciente vai ficando cada vez melhor. Inclusive, né, eu gosto até de trazer casos para exemplificar. E eu utilizei já em 2 sessões na minha mãe. Eu sempre gosto de fazer em pacientes que eu convivo o tempo inteiro, né, as pessoas de casa, para a gente ter certeza dos resultados. E a minha mãe teve um ganho, um rejuvenescimento como ela nunca tinha tido antes, depois que eu comecei a usar o Biodu nela. E ela mesma sente um viço na pele, assim, não é só o colágeno, o caidinho aqui que melhora, não. É todo um tratamento, né? Ele consegue trazer esse glow pra pele. Até a textura da pele, A né? Fica mais textura, é isso arredondada, mais mesmo. gostosa, fica uma coisa Fica bem uma diferente. coisa mais smooth, mais soft, digamos assim. E é muito legal também para pacientes que têm marcas de acne, né? Então, Exatamente. porque antes só tinha o tratamento com Rocutan, né? Então, ele é muito bom para as marcas de acne, assim. Com uma sessão, né, a doutora pode me dizer também, Sim. ele já melhora muito, né? Com certeza. Então, e essa parte da naturalidade também, que é algo que a gente vem ver, né, que tá crescendo mais, né? Então, o a pessoal agora quer tendência. harmonizar, mas quer fazer de forma natural, né? Na verdade, o termo harmonizar hoje, ele está assim, tendo para alguns pacientes um pé atrás. Falou harmonização, ele já falou, opa, não é esse profissional que eu quero. Então, a gente tem vivido uma era do medo da harmonização, indo para o mais natural, que é até o Quiet Luxury, que está em moda agora. Acho que todos os últimos congressos internacionais falaram disso. Eu tô indo para o Incas agora, final do mês. Eu tenho certeza que essa vai ser uma das grandes abordagens lá em Paris. Então, assim, o Biodu entra perfeitamente nesse contexto do Quiet Luxury, da beleza mais natural. E entra também num contexto de a harmonização em si, ela tem essa conotação de você harmonizar com alguma coisa, etc. Geralmente vem para o corpo, né? Pelo histórico. Mas muitas vezes nas palestras, nos cursos que eu tenho acompanhado, inclusive em eventos mesmo como a MWC, a gente vê as pessoas se referindo à perda de volume que acontece, né? Então o pessoal perde, por exemplo, você perde volume no rosto e você precisa repor esse volume. Esse volume pode ser gordura, pode ser os ossos mesmo. Se algo reduzindo, natural do né? nosso Natural do processo nosso de corpo. envelhecimento. Então, eu já vi alguns médicos falando sobre o termo revolumização. Sim. Né? Então, inclusive em relação aos glúteos, por exemplo, tem muito procedimento de glúteo, o pessoal fala remodelação, mas vai remodelar por quê? Vai modelar de novo Isso, você ou só consegue modelar? remodelar o glúteo, o músculo, né? Então, você consegue dar essa Só volumização. que o ele vai depois de você modelar já, teoricamente. Quando você coloca uma revolumização, você vai meio que tratar o volume, é uma coisa um pouquinho diferente. Então, ele entra num aspecto não de
exagero, talvez, mas é Sim. bem nessa parte da naturalização que, inclusive, tem muita gente fazendo procedimento para tirar. Muitas, Sim, agora muitas tá em alta pra pessoas, tá em tirar, alta tirar. Uhum. Então o Eu pessoal tá acho que saindo muito na é mídia por causa disso. interessante também esse vai e vem das tendências, né? Então, por isso nós sempre temos que ter muita parcimônia na hora de fazer os procedimentos, principalmente os de longa duração. Você precisa estar com um bom profissional que vai saber respeitar o que você quer, o que ele sabe que é certo e também as tendências. Porque, às vezes, nós mesmos vamos querer uma coisa exagerada hoje, daqui 5 anos você pensa, meu Deus, por que que eu fiz isso? Então, tem que ter essa parcimônia, né? Sim, Esse sim. cuidado. E de ouvir, né, o médico, enfim, né? Sim, O que que é melhor pra mim, né? Ah, é isso, então vamos fazer dessa forma, né? Sim. Porque às vezes a gente tá com uma ideia, né? E aí é isso, daqui 5 anos muda. Tudo é assim, né? sim. Então aí vai evoluindo. Exatamente, teve a moda do lábio grande, teve a moda de Teve. nariz bem fininho, tem um monte de Sobrancelha bem marcada, agora já não é Sim. mais, Agora né? não, agora Tá são tudo os fios soltos, todo mundo implantando sobrancelha lá na clínica pra ficar com sobrancelha grossa. Mas, e assim, doutora Daiorra, como é que você vê assim, a aceitação do mercado brasileiro, né, por esses produtos de bioestimulação, como o Biodu, por exemplo, entre tantos médicos e os pacientes? Bom, quando o paciente é bem orientado e ele não fica escutando tendência de rede social, porque existem muitas polêmicas que não são justificáveis, né? Às vezes um produto é passado por outro, né? Nós tivemos muito problema aí no passado com silicone industrial, com produtos clandestinos, e por vezes os polímeros foram envolvidos nisso sem serem os vilões. Então, nós precisamos ter uma boa explicação para o paciente e que ele também esteja bem orientado. Então, eu sempre falo que tratamentos com polímeros na minha clínica não é para todo mundo que quer. Eu sinto o paciente que tem um nível de consciência que vai conseguir lidar com as falácias ao redor dele, que é o que mais acontece. Então, assim, eu vejo que o mercado tem crescido tanto ao ponto da polêmica também ter crescido mais, justamente pela maior notoriedade do momento. Então, pessoas que têm esse nível de consciência, elas vão ficar muito satisfeitas, porque não existem outros produtos que entregam tão quanto, né? A gente sabe que os polímeros são realmente diferentes, mas eu penso isso. Existem pacientes que vão se beneficiar, mas tem aqueles que você como profissional precisa pensar, será que vale a pena? Para mim, a dor de cabeça, né? Não por consequências do produto, mas pela própria fragilidade do paciente. Sim. Ainda mais quando, dependendo do polímero, né, dependendo do que tem acontecido em relação à mídia e etc., o que tem sido divulgado, também você tem muita desinformação nesse sentido, né? Então, Muita, para né? Nós contextualizar... temos polímeros muito famosos no país que são considerados absorvidos e que ninguém fala, né? Como os da Sinclair, por exemplo, que também são ótimos. Você não vê ninguém criticando o polímero deles. Mas quando a gente fala de um de longa duração, parece que acaba o mundo. E não é assim, né? Nós precisamos estudar mais antes de divulgar informações que às vezes não são verdade. Sim, e várias coisas interessantes, por exemplo, em relação ao PMMA. Né? O PMMA ele é usado na medicina, na área da saúde, principalmente desde a década de 30, de 1930, que a gente já está chegando na próxima década de 30, né? Já vai fazer 100 anos de PMMA. Então, assim, a gente falar década de 30 já está quase ficando em desuso, já está ficando desatualizado. Está na década de 1930. Então, assim, ele é falando disso, vocês sabem por que o PMMA começou a ser utilizado na área da saúde? Isso é uma curiosidade que eu descobri esses dias só. Até onde eu sabia era como cimento ósseo. Posso estar errada? Ele começou a ser usado como lente de contato, né, como cimento ósseo, como outras coisas, mas o PMMA em si, ele é como se fosse um acrílico, né, no original dele, que é o plexiglass, né, então assim, ele era um acrílico que ele era usado para os aviões, se não me engano, na Primeira Guerra Mundial, né, Primeira ou Segunda Guerra Mundial, alguma das guerras, então ele era usado para os aviões, e os vidros dos aviões que eram feitos disso estilhaçavam e depois acabava indo pro olho dos pilotos. Um dos médicos que atendia lá, né, acho que no Reino Unido, se não me engano, ele foi avaliar e ele viu que os vidros de PMMA, os vidros desse acrílico,
o corpo não rejeitava. Nossa. Mas os outros vidros ele rejeitava, Eita. ejetava. Tipo, eu não sei o termo certo, mas os de PMMA, tipo, ele Ele aceitava. tinha biocompatibilidade desde então. Desde E sempre. aí, acho que o artigo de 1937 ou 47, eu tenho esse artigo no computador. Mas assim, aí ele explica sobre esse caso. Então eu achei muito louca essa história. Né? E isso a gente chega hoje, por exemplo, né? Eu conheço pacientes que têm PMMA há quase 30 anos. Sim. Né? Então, pacientes do Dr. Naco, o próprio Dr. Naco, a família inteira dele. Então, assim, você tem essa mudança de paradigmas em uma parte da sociedade, mas não em outra, né? Isso a gente pode falar sobre muitas coisas, na verdade, na sociedade. Muitos produtos, né, assim. E é como eu falei, quanto mais é usado, mais pessoas têm acesso e mais pessoas também vão polemizar. Bom. É natural. Uhum. E as pessoas, no modo geral, hoje, né? Eu me formei em jornalismo, né? E eu lembro que na minha primeira matéria lá, quando eu ia escrever qualquer matéria, era o 3Q mais copy, né? Que era o que, quem, quando, onde, como e por quê. Uhum. Então tinha que ter tudo isso para escrever a matéria e para mostrar os dois lados da história. Uhum. Sempre tinha que mostrar as duas fontes, né? E agora também, com essa ascensão de rede social, Instagram, todo mundo é especialista em tudo, mas ninguém de fato pesquisa as coisas, né? Então a gente vê opinião sobre tudo, mas uma opinião assertiva ali, de alguém que pesquisou o tema, O no embasamento geral, é raro, o embasamento não tem, né? Inclusive, você vê muitas pessoas falando, na minha opinião, né? E nos Estados Unidos o pessoal fala muito allegedly, né? Inclusive, quando uma pessoa é culpada, ela é teoricamente culpada, alguma coisa assim, né? Então, isso que você falou foi maravilhoso. É exatamente isso. Porque tem muita gente que acha que sabe muitas coisas, só que cadê o embasamento para Cadê? aquela parte específica, É. né? E tem pessoas que têm tanto poder da palavra que é tomado como verdade, Uhum. né? Influencia ali, mas, Uhum. né? Inclusive, assim, não vou mergulhar tanto. Mas vamos lá. Uma coisa que, sim, um dos maiores motivos de eu ter chamado vocês duas aqui, assim, o Biodu nos últimos 3 meses cresceu praticamente 50%, a gente estava conversando ontem. O que está acontecendo, assim? Tipo, por que você acha que tem esse crescimento tão grande, assim? Tipo, 50% do que cresceu em um ano praticamente, e nos últimos 3 meses cresceu 50%. O pessoal começou a saber do produto? Eu acredito que, como teve mais médicos licenciados, tivemos mais casos de antes e depois, né? E o Uhum. pessoal viu, de fato, o resultado, que é excelente, que realmente não tem outro, que é o único que faz realmente essa neocolagênese, né? Uhum. Então, a gente também já conseguiu ter casos do que ela falou antes, daqui 1 ano a pele vai estar muito Uhum. melhor, né? Então, a gente já Sim. conseguiu pegar o É. paciente lá com o produto em 30 dias e 1 ano, e a gente viu a melhora na qualidade de pele. Então, os médicos viram, teve mais pacientes, né? Então, acredito que seja isso, esse crescimento. E eu acho que até os próprios médicos que fazem o procedimento talvez fiquem mais confiantes com a medida do tempo, né? Muito. Com E os médicos certeza. todos fazem nos cursos, neles mesmos, né? Um faz no outro, sabe, né? É super interessante, né? Nós começamos na aula passada e no final todos queriam fazer, só não tinha produto. Não, literalmente esgotou o produto. Esgotou A o gente tinha levado produto. produto pra caramba. Não, todo mundo tinha Foi feito. muito massa. E você vai amanhã de novo, né? No caso, amanhã, não sei que dia que vai ser, você vai assistir isso aqui, mas no caso você vai dar uma aula de pós-graduação de novo, né? Então você deu uma aula de pós-graduação para uma turma de medicina, né? Então, são formandos em uma pós-graduação de medicina e você deu uma aula exatamente sobre o Biodu. E a recepção foi espetacular. Na verdade, ficaram todos encantados com o produto, desde da parte teórica e principalmente na hora da prática, na facilidade de diluição do produto, as seringas são boas de serem usadas, porque tudo isso conta, né? A nossa ergonomia é muito importante na área médica, então todos gostaram muito, desde a estética da caixa, que se chama super atenção, né? Tá A caixa é aqui. linda, rosa, Nossa, a caixa né? É linda. Eu sou suspeito de falar que o logo da 5576 também é rosa. Eu amo rosa Então- também. Eu falei, gente, não podia ter um protocolo melhor para divulgar do que rosa. Combina. E, doutora Dael, assim, o Biodu, a gente já conversou um pouquinho que ele integra com laser, etc., mas você acha que ele
tem espaço dentro de uma clínica que faz vários procedimentos? Ah, com certeza. Como eu falei, vai ter aquele paciente que não tem um nível de consciência tão elevado ainda e vai optar por não. Mas hoje a maioria quer um bioestímulo de longa duração. Então, quando nós explicamos a eficácia, para o que serve, os percentuais de polímero que tem dentro, a aceitação assim é 90%, coisa que era diferente há alguns anos atrás, né? quando nós falávamos de um polímero a 30%, né? É. Embora tenha crescido também lá na nossa prática na clínica. Mas o Biodu realmente veio com essa diferenciação pelo ácido hialurônico não reticulado, que faz aquele efeito imediato. Então, o paciente, até então, fazia um bioestimulador que ele não ia perceber o resultado na hora. Então, ele já fala, nossa, eu vou investir um valor alto para não sair daqui do jeito que eu gostaria. Então, hoje nós conseguimos ter aquele resultado muito bonito de forma imediata, mas que também vai ser acrescentado ao longo do tempo com a neocolagênese. Então, realmente é incrível o protocolo. Bacana. E uma coisa que eu acho muito interessante do Biodu, né, do que vocês estavam conversando na aula, é que é exatamente sobre isso do paciente sair vendo o resultado. Que você tem o tempo do procedimento, por exemplo, assim, você tem um ácido hialurônico, ele tem um resultado imediato. Principalmente o não cross-linkado, né, que é o não reticulado. É isso, né? O O reticulado. reticulado. Isso, Então, o reticulado. Então, o hidra é o reticulado. isso. Não. O que vai no Biodu é o não reticulado. E o que nós fazemos as antigas harmonizações é o reticulado. Mas aí no caso do Biodu é o não reticulado. Não reticulado. E ele não é o que volumiza especificamente por mais tempo, mas ele volumiza na hora do Isso, procedimento. Dá um leve preenchimento. Né? Ele faz um resultado imediato, entrega aquela satisfação para o paciente. A gente explica que isso não vai durar o resto da vida, aquele volume inicial, mas que a neocolagênese ela vai proporcionar um aumento de fibras mesmo, né? Então, espessa a derme. E com isso, nós conseguimos assemelhar o resultado entregado na hora. Então, é bem interessante o protocolo por isso. O paciente sai muito satisfeito. Essa é a diferença até dos outros bioestimuladores mesmo. E isso é a Então, maior É a diferença. maior diferença. É. Então, A gente viu o gráfico lá no Lebon, né, do resultado do Biodu, eu achei maravilhoso, não sei se chegou a ver esse gráfico de resultado, que, por exemplo, o resultado do ácido hialurônico fica por tantos dias, começa a decair, e o resultado do polímero, ele vai, tipo, ele assume Ele assume. e etc. Então é muito bacana de acompanhar. E falando nisso, o Laboratório Lebon, eu achei que tinha mais de 50 anos, tá fazendo 50 anos então? Na verdade tem 48 anos. Não é uma Quase criança, 50. um Uma pré-adolescente. festa boa. 50, vou ter que dar uma 50, festa. vai ter que ter uma festa. Uma coisa que é muito interessante do Lebon é que, assim, tem muita história no laboratório, né? Ele é pioneiro da produção de PMMA no Brasil, de fazer essa purificação do PMMA, eles têm um processo diferenciado para fazer isso. Tem toda a expertise também da parte das lentes, né? E dos oftalmos, etc. E o mesmo material que é usado para muitos dos colírios e etc., ele é usado também no linha para veículo, né? Sim. Que é a hidroximetilcelulose. Eu achei isso bem bacana também, né? E o jeito que isso depois comporta no produto, o resultado que proporciona, isso é bem interessante, mas isso eu deixo para quem quiser buscar mais, pesquisar. Tem um controle de qualidade também gigantesco, né? Tem auditorias, né? Da Anvisa, tudo certinho. Então, o laboratório tem que estar com tudo 100%, né? E o legal também, já que tu comentou um pouquinho dos produtos, é que o ácido hialurônico, né, que nós produzimos ali, o Belarine, que tem todas as versões, desde o facial até o corporal, agora tem o Max Up. O processo de produção dele é diferente, né? Sim. Então, ele é exposto a uma temperatura menor que a dos concorrentes, que é até 85 graus, né? Enquanto dos concorrentes chega mais. E aí diminui, então, intercorrência, edema, ETIP, né? Qualquer coisa que possa vir a surgir, né? Então, esse processo tem até um selo que a gente tem, que é No Thermal Stress. Então, que o ácido ele não é exposto a esse estresse, né? Então, é o único no Brasil que tem esse selo, né? Isso foi uma coisa que vocês desenvolveram, né? Eu achei isso espetacular também. Sim. Que ele previne a degradação do ácido hialurônico. Então, eu achei muito bacana. E muito
legal de saber que isso acontece no nosso país, né? Porque Sim, grandes marcas que são bem difundidas, elas não são brasileiras, que vieram no passado, né? E hoje nós temos a empresa de vocês como pioneira em tantas práticas, em técnica, então isso é muito legal. Aí a ideia é ter cada vez mais produtos, né? Então esse ano já tem vários aí para Sim, lançar. eu tô aqui com uma pergunta já especial aqui já para isso. então tá, mas enfim, mas tem muita coisa boa ainda para aparecer. E uma outra coisa legal é que você vai percebendo maneiras de integrar o que você tem, né? Então você tem um colírio com ácido hialurônico, nossa, é o melhor colírio que eu já usei na minha vida, é maravilhoso. E aí você vai tendo outros produtos que o próprio Bioduo é uma junção de 2 produtos, do Bellarini com o Linea, né? Então você vai montando mais coisas vai aparecendo coisa do nada no mundo, né? E Tassi, me diz uma coisa, como é que você está trabalhando, por exemplo, como é que vocês estão buscando diferenciar o Bellarini, além do No Thermostress, por exemplo, por que o Bellarini vale mais a pena do que comprar um ácido hialurônico que vem de fora? Na verdade, todo o ácido hialurônico, menos o Bellarini, vem de fora, né? Sim, todas as empresas importam, né? Então, bom, além da gente estar ajudando a nossa economia local, que é muito importante também, né? Uhum. Que é do Brasil, enfim, que é de Porto Alegre. A gente passou também ano passado o sul do Brasil por, né, enchente, enfim, então a gente está ajudando. A gente tem essa questão de ser desenvolvido dentro do laboratório, de ter esse no termoestresse, e praticamente a gente também não tem problema de intercorrência, né? Então, realmente, ele tem essa diferenciação, né? Por não ter quase isso. Enfim, então a qualidade do produto é muito, muito boa mesmo, né? E eu, como consumidora intermediária, também acrescento a relação custo-benefício. Também. Isso é muito Sim. importante e muito bom. Também, é bem mais... A gente por produzir aqui, a gente consegue ter um Exatamente. valor, né? E também a ideia é agora participar de mais congressos esse ano, né? Fazer mais cursos, workshops. Uhum. Então, a gente quer potencializar também essa questão do ácido, né? Exatamente. Não, o pessoal da LRG, por exemplo, da distribuidora, eles estão, assim, tá vendendo Bellarini pra caramba. Todo mundo quer Bellarini. Tá com fila pra comprar Bellarini. E o resultado é absurdo, incrível. é incrível, incrível. incrível. E não tem produto ainda para todo mundo, né? O produto vai começar a ter mais mesmo a partir de fevereiro. A partir de Então, fevereiro, isso é março. interessante. Até agora veio uma outra. A gente vai mudar também as seringas, que agora vai ser de vidro. Então, assim, a gente tá fazendo várias melhorias também, né? Uhum. Vieram novos equipamentos de fora. Então, assim, cada vez vai ser melhor, né? Show. E, doutora Dayoha, considerando assim a tua experiência, a tua expertise na área da estética, etc., você acha que tem alguma tendência que vai surgir, que está surgindo para o futuro da medicina estética no Brasil? Eu reforço a questão do embelezamento de uma forma mais natural. Hoje, assim, 95% dos pacientes, eles vão chegar até nós pedindo para que eles se sintam melhores, eles tenham rejuvenescimento, mas sem que os seus próximos falem, nossa, você exagerou, você colocou produto demais. Então, essa questão de uma beleza mais sutil, uma melhoria importante da qualidade da pele, mas sem grandes volumizações, é a tendência de mercado que já começou há algum tempo atrás, mas que agora eu sinto que ela é extremamente reforçada e pedida pelos próprios pacientes. Inclusive, você comentou dessa tendência de retirada de excessos de produtos. Então, isso já passou em redes grandes nacionais. Então, às vezes, até quem não pensava nisso começou a pensar, enxergar a beleza dessa forma mais sutil e mais natural. Isso entra um pouco num tema que eu acho que é interessante, inclusive por ter vocês duas aqui hoje, que é a parte da presença feminina também. Né? Então, há poucos anos atrás, acho que 5, 10 anos atrás, se você olhar quem fazia principalmente procedimentos estéticos, era praticamente só homens. Exatamente. Né? Eu, sinceramente, há 10 anos atrás, eu acho que tinha... Eu lembro que tinha muito poucas mulheres fazendo isso. Com certeza. E até na própria indústria, né? Você pegar, acho que os laboratórios, etc., tinha uma predominância masculina muito grande. E essa tendência de ter mais procedimentos minimamente invasivos, sendo a mulher uma das que mais faz procedimentos, acho que isso tem alguma coisa
que influencia nisso? Na minha opinião, né? Assim, eu observei ao longo desses anos que a crescente de mulheres na medicina estética ela é agregada essa questão da mulher ser a principal consumidora. Antes, nós vivíamos o mercado de muitos cirurgiões plásticos, homens, que sempre optavam por técnicas mais invasivas, até porque não se tinha esse conhecimento de resultado com técnicas minimamente invasivas. Então, as mulheres sendo as maiores consumidoras, elas entendem do pós-procedimento. Com isso, nós conseguimos pensar, nossa, se eu fizer dessa forma, um pouco menos invasivo, vai ter um resultado, um downtime menor. Então, a minha paciente vai poder continuar na sua vida ativa de trabalho. Hoje a mulher não fica mais só em casa, né? Nós vivemos essa era. Eu vim de uma família de mulheres fortes, empreendedoras, desde a era da minha avó. Então, para mim, isso sempre foi muito, assim, natural. Então, eu cresci nesse mercado, eu cresci nesse meio ambiente e hoje eu vivo isso na minha clínica, com 80% das pessoas serem mulheres. E você, CEO da clínica, né? A Tassi também é uma das cabeças da Beauty Stars, né? Então, assim, isso faz uma diferença, acho que até na própria abordagem em relação ao que é feito dentro das empresas, né? Acho que no Leblon a maioria dos funcionários é mulher. Também, mesma coisa, 80% são mulheres. Nossa. E muitos cargos de liderança também, como a Karen, enfim, né, são mulheres. E isso é muito bacana, né, de ver essa transformação. Diferente da doutora, eu vim de uma família em que meu pai sempre foi o provedor, né? E minha mãe era aquela coisa que a gente fala que antigamente, né, a mulher ajeitava a casa, deixava o chinelinho ali pro marido, era isso, né? Mas o meu pai já tinha essa visão de que eu teria que ser independente. Ele sempre dizia, tem que ser uma mulher independente, tem que ter suas coisas, né? Então, eu cresci com isso também. E eu acho que a mulher, ela foi conquistando o seu espaço. Ainda tem muita coisa, né? Ainda tem muitas barreiras, assim, que a gente enfrenta. Nós enfrentamos, eu enfrento, acredito, né? Tu também. Mas que isso foi mudando muito com os anos e cada vez mais, né? Vai... E as mulheres também têm uma questão de que buscam se especializar, às vezes, mais, né? Então, tem aquele cuidado maior, né? E buscam mais especializações, enfim. Então, acredito que isso vai só crescer. Eu vi uma entrevista uma vez, eu não lembro quem que estava entrevistando e quem que era entrevistada. Mas eu lembro que estava alguma coisa assim, olha, se você é um homem e está fazendo alguma coisa, você está fazendo. Se você é mulher e está fazendo uma coisa, a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo tempo, com a mesma intensidade, com tudo... você está fazendo menos do que as outras pessoas. Essa é a interpretação da sociedade. Então, além de vocês se exigirem, muita gente na sociedade exige da mulher muita coisa além, né? Então, tem a questão de cuidar da criança mesmo, de ter o bebê, né? Então, você tem muita coisa que influencia vários isso. papéis, e agora tu vai assumir um outro papel, Com que é certeza. demais. Eu não vejo como uma limitação, né? Eu sou afortunada por ter um esposo que sempre quis ser pai também. Eu sinto que nós vamos realmente dividir toda a maternidade e paternidade, mas eu me sinto privilegiada por poder gestar o nosso bebê. Sim. Então, eu também entendo que em algum momento eu vou ter não limitação, mas uma divisão de horários ali perante a minha escolha. Mas isso não me impede de ter ascensão na minha carreira. Isso só precisa de uma maior organização. Temos grandes nomes aí, como a doutora Rita Capelato, que também é do Sul. Ela tem 3 filhos, ela consegue ser uma médica de excelência, né? Então, a doutora Patrícia Leite, 3 filhas. Então, nós conseguimos... Isso que é interessante da mulher. Nós conseguimos fazer vários papéis ao mesmo tempo. E quando bem organizado, todos com maestria. Eu acho muito interessante isso, né? Muito importante não só o valor disso, dessas atitudes que vocês têm, mas do exemplo que vocês dão para muita gente, né? Então, e não só para mulheres, mas para a sociedade no geral. Porque se você chegar e falar, olha, a clínica é da doutora Daiorra, por exemplo, a doutora Daiorra dirige a clínica. O pessoal vai falar, não, mas deram pra ela ou qualquer coisa do tipo, mas tipo, ela tá lá só por tal coisa, a Tassi é a mesma coisa, não, ela tá lá só porque é alguma... Vocês sabem. Eu sei. Né? Então, assim... Acontece muito. Então, assim,
mostrar a capacidade de vocês, eu acho que é muito importante. Eu gostaria muito de parabenizar vocês duas pelo que vocês têm conquistado também, né? Vocês têm aberto muitas portas para o Lebon, para o próprio Biodu, né? Você está do lado da doutora Patrícia Leite também nos cursos, agora está dando curso de Biodu, está dando curso de Bellarini, está fazendo um monte de coisa bacana também. Tá com uma agenda de curso cheia, pelo que eu ouvi, né? Graças a Deus. A Tassi agora vai fazer ponte aérea São Paulo, vai trabalhar de manhã em São Paulo, de tarde em Porto Alegre. Eu falei, né? Bem-vinda à nossa loucura de São Paulo. É uma loucura, mas a gente ama. Loucura boa, né? Não, e a Tassi, né? Eu fiquei sabendo, Tassi, que assim, de umas fontes bem confiáveis, tá? Naquela salinha que não funciona celular, né? Que tem alguns segredos muito interessantes saindo esse ano pro Lebon. Você vai revelar eles hoje? Tem não? bastante coisa. Um pouco eu posso revelar, não tudo, né? Não, como eu falei ali, a gente tem, né? Cada vez a gente quer entrar mais nessa área estética, né? Com mais produtos. A gente tem já o projeto da hidroxiapatita de cálcio, né? Que já tá aí pela Anvisa, já tá pra sair também. Gosto muito. Tem um outro projeto do próprio Biodu, que vai ser um Revolution aí, que tem um novo projeto dentro do Biodu também, coisas novas. Então, enfim, tem várias frentes aí, né, que vão surgir. De preenchimento íntimo também, algo que eu não falei, mas que tá crescendo horrores. Eu, inclusive, tenho essa prática e quero muito um Biodu para região íntima. Pra região íntima, Vamos conversar sobre isso. Porque o Biodu, ele tá só pra face atualmente, Só né? pra face atualmente. Então tem muita coisa para surgir nessa parte também, crescendo. Então, enfim, tem vários projetos novos aí que eu não posso revelar tudo, mas da hidroxiapatita já revelei do Biodu Revolution aí que vai ter. Massa Tem demais. bastante coisa. E, certo, a gente tá com algumas perguntas um pouco mais variadas, mas a gente meio que tá no tópico, né? Então, assim, se você pudesse usar uma frase, doutora, para você descrever o impacto que você quer ter nos seus pacientes, qual que seria essa frase? Bom, quando meu paciente falar de mim, eu gostaria que ele sempre pensasse em confiança, devido a eu conseguir realçar a beleza, melhorar a autoestima de uma forma natural, sem que ele se sinta preocupado de que eu vá fazer transformações que ele não se sinta bem. Então, eu penso assim em confiança. Seria a minha palavra para o paciente com relação a mim. Certo. Massa. Uma outra pergunta interessante, né? Como é que você vê a evolução das expectativas dos pacientes nos últimos anos? Assim, os avanços tecnológicos, os novos produtos, né? Você acha que já está naquele ponto de o paciente chegar e poder fazer tudo o que quer? Bom, eu penso assim que hoje, com as técnicas minimamente invasivas, nós conseguimos entregar resultados muito significativos para os nossos pacientes. Mas por vezes, o paciente quer algo que somente a cirurgia plástica vai entregar. Então, eu tento ser o mais honesta, o mais clara possível. Às vezes a paciente chega para mim e fala, doutora, gostaria de ficar assim. Não existe um bioestimulador de colágeno, uma tecnologia que vá me entregar isso. Então, você precisa estar sempre muito claro, muito aberto, entender o que o seu paciente quer versus o que você consegue realmente entregar, para que nenhuma das partes fique frustrada. Porém, a gente tem uma crescente muito importante nessa questão do minimamente invasivo. Então, hoje, grande parte das minhas pacientes que me procuram, elas não querem a cirurgia plástica, justamente pela recuperação. Então, quando você explica até onde você consegue entregar, elas vão optar e vão ficar satisfeitas. Inclusive, quando você mostra os resultados, né? Sim, tem um com resultado certeza. de Biodu de acne que é espetacular. Espetacular. Cicatriz de acne. O pessoal também não precisa passar por todo o processo de anestesia, tem de Exatamente. da cirurgia, né? Eu sou uma, né, que Deus me livre cirurgia. As cirurgias mais invasivas, elas têm maior risco de vida, isso é óbvio, né? Então, provavelmente por isso também que as pessoas estão optando por coisas menos invasivas. E nós conseguimos grandes resultados com os procedimentos não tão invasivos. Então, é uma questão de talvez começar a trabalhar mais cedo. Eu sempre falo, o processo de envelhecimento, ele pode ser manejado se você conseguir começar antes. Né? Não adianta você chegar aos 70 anos sem nunca ter feito nada e falar, doutor, eu quero parecer ter 20.
nem com a cirurgia plástica completa nós vamos conseguir entregar isso, porque a qualidade de pele não foi trabalhada ao longo desse tempo. Você chegou a ver aquele bilionário que quer ter 18 anos pro resto da vida? Não. Não. Depois eu mando matéria pra Também vocês. Depois eu mando matéria pra vocês, mas ele começou a tomar alguma coisa que Vai começou a fazer muito mal retardar. pra ele, na verdade. Que ele falou, agora ele desistiu porque os danos que ele tá sofrendo por causa desse negócio estão piores do que os benefícios que poderia causar, né? Tem de tudo, né? Tem. Vocês lembram de um que se congelou Aham. pra ver se ele ia daqui Se não sei voltava, quantos né? anos, né? Uhum. Vamos tentar voltar ele? Sim. E assim, outra coisa, como é que vocês veem, por exemplo, a importância de investimento em pesquisas, né, do desenvolvimento mesmo de produtos no Brasil, como o Belarine, como o Biodu, né, e quais são os principais desafios que vocês veem nesse processo aqui no Brasil? Bom, na minha opinião, é extremamente importante nós investirmos em estudo, tanto relato de caso, quanto pesquisas mais avançadas, como é o caso do estudo que está sendo feito com os polímeros pela doutora Patrícia Leite. Ela é uma mulher que realmente rompeu barreiras com relação a isso, porque o Brasil era um pouco atrasado com relação a estudos feitos aqui. Primeiro que custa muito, segundo que é difícil um laboratório, um espaço, né? Você conseguir normativas da Anvisa para fazer isso é extremamente complicado no nosso país. Então, existe essa dificuldade, existe talvez, não sei como que é, assim, com certeza com relação a incentivo governamental para estudos, provavelmente o da doutora Patrícia seja financiado por ela. Sim, o dela é financiado por ela. Né? Então, existem muitas fases que dificultam isso acontecer aqui no nosso Você tem que país. acreditar muito num produto para você financiar o negócio, né? Porque Sim. deve custar uma caro, gente, Ferrari. Caríssimo, caríssimo. Caríssimo. E tem muito que ela mesma comenta também, né? Que hoje também são poucos os profissionais que querem ir a fundo no tema. Realmente vou me dedicar para aprender sobre esse produto, né? Então, vou fazer pesquisa, que nem ela fez, né, com os ratinhos, com tudo, né? Mas, claro, demanda um tempo. Demanda um tempo que tu não vai estar daqui a pouco atendendo paciente, enfim, né? Então, isso também, né? Tem poucos profissionais que querem estudar a fundo, né? Tem um profissional que ele só segue demandas atuais, né? Se a gente for parar para pensar, talvez todo semestre tem um produto novo. Sim. Então ele vai seguir aquela tendência pontual, próximo semestre ele vai seguir a outra. Até porque o paciente também pede essas demandas, né? Chega o Exossomos lá da China, o paciente quer conhecer, mas você tem que ter o seu embasamento também, aqueles produtos que você acredita fielmente. Então, na minha opinião, é muito importante. Isso é uma coisa interessante que você abordou, porque assim, você tem, por exemplo, o Ultraformer. O Ultraformer tem o Ultraformer 1, 2 e 3, sei lá se tem 1, 2 e 3 ou só tem o 3. Tem o MPT, o Fotona mesmo. O Fotona tem o Fotona Booster, tem o Fotona, aí tem as outras coisas, o Morpheus. Descobri que o Morpheus não é o Morpheus, na verdade, é uma coisa dentro de outra coisa, né? Então, assim, você tem uma quantidade de nomes absurdas para esses procedimentos, para esses tratamentos, e óbvio que para a indústria farmacêutica isso é excelente, porque eles vão vender mais produtos diferentes, etc. Você tem essa questão da novidade, mas como é que os pacientes ficam descobrindo como é que faz isso? Que, por exemplo, você pega desculpa o tamanho da pergunta, mas assim, o Biodu ele pode ser feito para muitas coisas, para muitos tipos de tratamentos, né? Como é que você faz a venda, entre aspas, disso? Como é que você fala para o paciente sobre isso? Porque você pega o Belarine, ácido hialurônico, você pode usar em tudo que é canto. Você pode usar para, que nem vocês falaram, o não reticulado para melhorar a qualidade da pele. Como é que isso é conversado com o paciente? Que o paciente chega, não, eu quero fazer tal coisa. Não, existe o paciente que ele vai chegar com muita confiança. Ele vai pedir uma análise facial e falar as suas queixas e confiar no profissional, o que o profissional indicar. Mas tem aquele paciente também que chega falando, não, eu gostaria de fazer o Fotona assim, 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 assado. Então, vai muito de cada paciente, né? Nós vivemos uma era de redes sociais com muito acesso, muitas
divulgações. Então, o tempo inteiro, se você pesquisa uma vez, Você é bombardeado, né? você é bombardeado de outros patrocinados. Então, é uma chuva ali de Morpheus, de Fotona, de Ultraformer, de Lifitera, enfim. O próprio paciente, às vezes, se sente perdido. Vai chegar lá para mim e vai falar, doutora, qual que é esse, qual que é esse, o que que você tem, qual que é o melhor? Então, assim, é ter paciência, fazer uma boa análise facial, mas também uma conversação com o paciente onde você consiga entender a dor dele e o melhor tratamento para entregar ali dentro das próprias limitações. Acho que isso é o mais importante. E você tem a questão também de quanto mais você faz um procedimento, mais você tem a tua capacidade de tratar casos diferentes. Então, você pega, por exemplo, médicos que fazem procedimentos, seja com ácido hialurônico há muito tempo, seja com o Linea Safe há muito tempo, por exemplo. Esses médicos, eles tendem a conseguir resultados, assim, não que sejam melhores do que de outros, mas eles têm uma gama, como se fosse um negócio de ferramentas, uma caixa de ferramentas maior, né? A prática leva à perfeição, isso é fato. Então, quanto mais casos nós fazemos, maior a nossa segurança de técnicas, de mudança, de entender que cada paciente tem a sua anatomia, a sua particularidade. Então, com certeza, o profissional mais experiente, ele vai entregar mais resultado. Porém, tem as pessoas que são jovens, são dedicadas, é igual você estava comentando, desse interesse de se aprofundar em técnicas, de se aprofundar em diferentes substâncias. Então, isso que diferencia um profissional do outro. Inclusive, vão existir profissionais com 20 anos de carreira que talvez só estão vivendo tendências, não estão se aprofundando e entregando o que poderia entregar de melhor para o paciente. O próprio caso do laser que você estava falando, da técnica, do teu protocolo de laser, né? Então você pode criar muitas coisas, você pode montar o teu entendimento daquilo, né? A tua abordagem daquele tratamento. Perfeito, é isso mesmo. E eu acho que isso exemplifica muito bem o campo das oportunidades também, porque assim, eu acho que essa questão de surgirem produtos novos, ela, além de ser uma coisa assim, beleza, surgir produto novo vai surgir sempre, mas em qual que eu vou investir? Né? Como médico, assim, por exemplo, eu não sou médico, mas como um médico, por exemplo, vai olhar isso, em qual produto, qual técnica que eu vou investir? Quando você tem uma técnica que ela é descrita, que ela tem um treinamento diferenciado, que ela tem alguma coisa assim, isso faz uma diferença grande, né? Dá muito mais confiança, né? De você pensar, não, vão pegar na minha mão, vão me ensinar, vou ter segurança, eu vou fazer a prática antes de chegar lá no meu paciente particular. Isso faz muita diferença. É um respaldo, né? Com certeza. Que é algo que a gente se preocupa muito também, né? Em ter esse 360 que eu digo, né? Eu, por exemplo, eu não quero fazer... Óbvio, a gente trabalha com vendas, quero vender o produto, mas não é isso, sabe? É pra qualquer coisa que o médico precisar, eu vou estar ali pra ajudar. Ah, tá, se esses dias eu preciso de um card pro Instagram pra poder divulgar o protocolo. Tá, beleza, como tu quer fazer? Vamos fazer assim. Ah, eu preciso fazer um evento na minha clínica. A gente fez ano passado em Camboriú, na clínica de uma doutora. Eu fui lá, ajudei a venda, ajudei a secretária. Então, é o além, né? Não é só a venda, não é só... E é o que os médicos, né, como a doutora também, não tá preocupado só em vender. Não, ela quer que o paciente saia satisfeito, que ele volte para fazer outro procedimento. Vai fazer a gente vender. Vai fazer. O paciente satisfeito, ele vai vender para outras pessoas. Vai indicar, né? Vai indicar o nosso trabalho. Se você só empurra, ele acaba até falando mal depois, às vezes. Com certeza. Pra entender tudo isso, né? E vocês acham assim, nessa trajetória profissional de vocês tiveram algum momento assim, como médica ou como empreendedoras mesmo, vocês tiveram algum momento assim que vocês veem como um momento marcante, assim, tipo, alguma decisão que vocês tomaram que fez toda a diferença? Para mim foi abrir o nosso instituto, eu e meu esposo. Quando nós realmente materializamos o nosso sonho, né, de ter o nosso espaço com a nossa carinha. Quando começamos foi com uma grande amiga nossa, mas que hoje não está mais presente na sociedade, hoje só sou eu e o Felipe. Para nós aquilo foi um momento assim, um grande marco. Foi um momento que a gente falou, não, realmente é a nossa hora, nós vamos fazer isso e vai dar certo. E eu, na verdade, como eu formei em comunicação social, mas jornalismo, né? A minha ideia era ser jornalista
na TV, né? Então, me formei em jornalismo. Eu achava que era super fácil. Também fui pra faculdade com 17 anos, né? Saí do ensino médio e já fui direto, né? E aí, trabalhei em redação, trabalhei bem na área jornalística mesmo, né? Fiz merchandising, fiz toda essa parte. Mas eu vi que não era aquilo que eu queria, né? E eu pensei, meu Deus, mas o que que eu vou fazer da vida? Agora eu já tô formada, já tinha feito uma pós e o que que eu vou fazer, né? E aí surgiu a oportunidade para ir para a área de vendas. E aí também sempre tinha trabalhado de carteira assinada, enfim, pensei, não, mas eu quero ter, né, minha empresa, quero poder fazer mais de uma coisa, mais de uma representação e tal. E aí foi a minha mudança de chave ali, quando eu fui para a área de vendas, área comercial, que é o que eu amo fazer, né? Claro, a gente sempre tem um pouquinho de jornalista ali, ajuda, né? Mas aí foi o pulo do gato, assim, né? Que eu mudei totalmente de área, nunca tinha vendido uma caneca, nada. E que eu me encontrei mesmo. E aí já faz alguns anos, né, que eu tô nessa área, enfim. E aí foi essa grande diferenciação ali de... A gente sabe que também trabalhar autônomo é mais difícil, né? Tem vários desafios, né, diferentes. Com certeza. Mas eu acho que é recompensador, assim, né? Tu conseguir fazer e se destacar ali no teu mercado é muito legal. Mas, e assim, em termos de aprendizado nessa área da estética, se tem alguma coisa que vocês aprenderam que vocês gostariam que mais pessoas soubessem? Pensar. Você fala voltado para a área da Da área ou como experiência mesmo, por exemplo, alguma dica, alguma coisa que você deu aquele clique depois que você descobriu. Bom, para mim, assim, com relação à profissão mesmo, quando nós focamos em entregar um bom resultado para o paciente, é o que eu estava falando, o próprio paciente vai vender para outros. Então, você deixa de focar em venda, venda, venda e começa a trabalhar com resultados, com mudança na vida das pessoas. Então, isso me motiva muito. Fazer parte da vida de uma paciente minha que relata que ela se sente melhor, que eu consegui ajudar ela a recuperar a autoestima dela. Então, esse para mim é o maior significado da minha profissão. Eu estar presente na vida de uma mulher, na vida de um homem, como alguém que foi medida, que ajudou a pessoa a se sentir mais segura para a própria vida, sabe? Então, para mim é isso. Eu acho que também, como paciente daí, né? Enfim, vendo o outro lado, eu acompanhei muitos casos de pessoas que tinham problemas sérios de autoestima, né? Que às vezes no trabalho, e a gente sabe que a autoestima atrapalha em tudo, né? Sim. Tudo. Todas as nossas relações, a forma de se comunicar, em tudo. E que realmente ali uma harmonização mudou a vida da pessoa. Sabe? Tem uma paciente de uma doutora lá de Porto Alegre que ela tinha o queixo bem para trás, assim, e ela até fez o permanente, porque no caso dela, ela teria que ficar refazendo, e ficou perfeito, assim, ela mudou a vida dela, aquilo. A minha mãe fez lente de contato. Ela chorou quando fez, sabe? Olha Ela, só. meu Deus, era o sonho da minha vida eu ter os dentes bonitos, sabe? Uhum. Então, a beleza, ela vai, essa parte, né, da beleza vai além, né? Não é, a gente precisa se sentir bem Com certeza, conosco, a né? nossa confiança. Então- Quando nós nos sentimos bem, nós conseguimos tratar as pessoas ao nosso redor muito melhor. Muito melhor. Nós conseguimos estar bem para cuidar do próximo, para nossas relações interpessoais, trabalho, enfim, tudo. É a segurança de tudo, né? E tem os próprios sonhos e medos das pessoas, né? Tem uma médica lá de Goiânia, que é a doutora Laís Borges. Ela também é dermato. Aí o que ela tratou uma paciente, se não me engano, ela tinha 60 e tantos anos, né? E ela nunca tinha usado um biquíni na vida. Então ela fez um tratamento de celulite, fez uma revolumização glútea, né? E a paciente mandou foto para ela da praia falando, olha, a primeira vez na minha vida que eu uso biquíni e eu não teria conseguido se não fosse você. Então, tipo, tava ela chorando de um lado e a outra chorando do outro. Isso não tem preço. Ser grato o resto da vida. Né? Então, assim, eu acho isso muito bacana, essas histórias também. Eu acho que mais pessoas deviam saber dessas histórias para entenderem a importância do procedimento estético para a própria saúde das pessoas, né? Todo, né? Saúde não é só uma forma física, ela conta com a saúde mental, né? Com todos os meios que a gente pode viver. Sim. Até o próprio Dr. Felipe, né? Quando você pega, por exemplo, a parte do homem, quando ele começa a ficar careca, você tem
assim, uma mudança na É autoestima, uma né? dor muito grande, né? Tem algumas questões na dermatologia, na medicina estética, que elas realmente são dores. Que Uhum. é o caso do homem com relação ao cabelo, melasma para a mulher é uma dor muito grande. A questão do glúteo para a mulher, aqui no Brasil principalmente, que a gente até Uhum. fala que é a segunda face da mulher brasileira, Aham. né? Mulher brasileira é muito bumbum. Então, é uma dor muito grande para a mulher quando ela não se sente à vontade para colocar uma roupa íntima perto do marido, quando ela não consegue se sentir bem na praia. Então, realmente, essa mudança na dor dos pacientes, na vida dos pacientes é muito significativa. E você acha assim que o Brasil ele tá na vanguarda disso, ele tá avançado nisso, ou a gente tá muito para trás? Por exemplo, no negócio da parte do capilar, eu sei que tem muita gente que ainda vai para Turquia. O pessoal Hoje, precisa ainda ir para Turquia? não. Na verdade, eu não acho, tenho certeza que o Brasil é um dos pioneiros, assim, mundialmente com relação à nossa tecnologia, ao nosso avanço na medicina estética. Tanto é que nós temos grandes nomes nacionais que são convidados ou convidadas a palestrar no INCAS, no AMWC, enfim, grandes congressos internacionais aí. Então, o Brasil é referência e hoje, inclusive, no capilar. Então não precisa mais ir para Turquia. Não precisa mais pra Turquia, só ir pro Tem Instituto Elise. solução aqui, né? Só instituição. Mas E pra tudo tem solução, isso também, né? Tudo, aham. tudo. Não, Quero depois a gente tem que marcar um com o Felipe depois pra gente conversar Vamos dessas marcar. coisas, que a gente vai ter umas dúvidas interessantes também, né? E assim, se você fosse explicar, vamos fazer uma situação hipotética aqui. Você precisa explicar o que você faz em 15 segundos para alguém assim, que não conhece nada de estética ou medicina. O que você diria? Eu diria que eu transformo a vida das pessoas através do embelezamento com procedimentos minimamente invasivos. Parece que ela tinha ensaiado, mas não ensaiou não, tá? Não, Me avisou antes. pior que não. E você, Tassi? Da parte da medicina mesmo? Da parte assim, da estética, assim, sobre o que estética. não, é assim, ó, que na verdade, assim, o que você diria para alguém que te perguntasse o que você faz? Só que a pessoa não entende de estética, não entende de Não entendi medicina. nada. Difícil. Não, existem mais Imagina. coisas além da medicina e da estética. Isso é difícil. Não, acho que também também transforma a vida das pessoas através dos profissionais que eu atendo, Sim. né? Com a parte e principalmente que é o que ela comentou também, de resgatar a confiança e o posicionamento das pessoas, né? É uma corrente, né? É uma corrente, é. Eu E acho que você- uma coisa leva a outra. Beleza, confiança, posicionamento, Uhum. né? O saber poder dar minha opinião sobre tudo, enfim, uma corrente. Eu acho que até essa questão que você comentou antes da proximidade do próprio médico com vocês, né? No caso, com o atendimento do Lebon, por exemplo, você tem um feedback diferente, né? Do que o médico precisa, do que você pode fazer para melhorar e etc, né? Sim, com certeza. E aí não fica aquela relação de compra e venda, né? É diferente, né? A gente sim. fica até amigas, né? Então, enfim, vai além do atendimento ali, né? Uhum. De tirar pedido, né? Eu digo que antigamente, e isso mudou na área de vendas geral, né? Uhum. Geral. Antigamente o corretor, ou enfim, o vendedor ia com a malinha, tirava o pedido. Hoje isso não funciona mais. Não, hoje Né? precisa de uma experiência. Precisa. Se tu Uhum. fizer dessa forma, Relações interpessoais, é preciso muitos detalhes para que uma venda de fato aconteça. né? Sim, o próprio networking, né? O quem você conhece, com quem você anda Com e certeza. muitas coisas assim. E você tem, eu vou falar um pouquinho da parte quando eu fiz faculdade de administração, né? Que um dos maiores exemplos de avanço na tecnologia nessa época eram os sistemas nas locadoras. Então, a locadora que não tinha mais caderninho para anotar quem pegava o filme e colocava num computador, na época, esse gabinetão, tudo, colocava no computador e tinha um CRM, que era o Customer Relationship Management, né? Que era um sisteminha para você saber, não, essa pessoa gosta mais desse gênero de filme, ou não, esse aqui você já alugou. Olha, Então, em vez de ter um Olha. cara com uma super memória na locadora, Já tinha o CRM tinha. funcionando. tinha o CRM tinha as funcionando. indicações dos Então, na minha época, isso era tipo um exemplo de avanço. Hoje em dia, quem era o exemplo de avanço não existe mais locadora. Né? Então, o que aconteceu? O próprio CRM, entre aspas, virou
os streamings, praticamente, né? Então você tem eles entrando nessa parte, com algoritmos, com um monte de Verdade. coisa. E é mais uma prova de que a gente tem que estar sempre se reinventando, né? Sempre. Sempre, porque senão a gente não Fica pra adianta, trás. fica pra trás. Todas as áreas, né? O cara da locadora lá, o que faz hoje, será? Não sei, né? Então, tudo vai evoluindo, né? E se a gente não buscar evoluir, buscar conhecimento, pesquisar, se Uhum. aprofundar nos assuntos, que é o que eu falei antes, né? Que hoje em dia, eu sou influenciadora, tá? Mas qual que é a tua formação, né? Uhum. Que embasamento tu tem pra me influenciar, né? O que tu tá fazendo? Qual que é a tua Enfim. formação para você me influenciar, né? Etc. Então, isso é no geral, né? Uhum. E isso é uma coisa interessante que a gente tem visto cada vez mais médicos que viram influenciadores também, né? O caso, a doutora Dayorra, por exemplo, tem virado uma influenciadora. Porque eu acredito assim, por nós estudarmos mais e conseguir dar dicas mais embasadas, as pessoas passam a confiar mais. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, algum produto, pode ser um protetor solar que eu usei, eu gostei, eu vou indicar, porque tem pessoas que às vezes não conseguem passar em uma consulta, mas nem por isso elas precisam deixar de se cuidar e usarem protetor solar correto, digamos assim. Uhum. Então, eu posso ajudar pessoas através das redes sociais. Também. Vai seguir tua dica ali, vai, né? Uhum. E acaba gerando valor, né? Então você gera um valor dela te seguir. Então ela vai te Sim. seguir porque ela começa a gostar de você. Isso é uma coisa que eu costumo falar muito assim, quando eu falo alguma coisa sobre marketing, etc, a gente ter a tua personalidade e você mostrar quem você é, porque vai ter muita gente que vai se conectar com você. Quando você vira um personagem nas redes sociais, muitas vezes a pessoa chega no consultório e depois fala, uai, mas não é isso. Cadê aquela pessoa? Cadê? Então, o teu posicionamento, ele também gera confiança, né? Com certeza. Então, nossa, gente, passou já Falamos. tempinho. Falamos um bocado, hein? Falamos. E, assim, eu tô gostando muito de conversar com vocês, eu posso perguntar mais coisas, mas eu queria primeiro que vocês dissessem um pouquinho, assim, do que vocês gostariam de falar para o público, de vocês gostariam de passar um recado para alguém, por exemplo, vocês podem olhar para a câmera para falar, e eu quero que vocês saibam que vocês são muito bem-vindas aqui sempre, Obrigada. e é um prazer ter vocês duas aqui, vocês três. Os três, né? Então, vou reforçar o agradecimento por esse convite, esse bate-papo tão gostoso e que eu tenho certeza que vai ser fonte de muitas boas informações para outros colegas profissionais, médicos e também para os pacientes que estiverem assistindo. E só reforço, assim, o meu amor pela minha profissão e o quão gratificante é estar aqui, né, sendo convidada para esse bate-papo mediante o meu trabalho. Se não fosse através dele, eu não teria essa influência, como você referiu, não teria essa notoriedade. Então, eu realmente sou muito feliz, muito afortunada pela minha profissão, por ter realmente escolhido e por ter essa vontade de sempre me aperfeiçoar e conhecer produtos novos, técnicas novas, entender o que é tendência momentânea, o que realmente é bom e veio para ficar. Muito bem. Bom, eu também acho que o principal é, também profissionalmente, agradeço, né, de estar aqui, mas tu fazer aquilo que tu gosta, né? Principalmente, fazer aquilo que tu ama, que tu gosta. E isso de trabalhar com pessoas é muito legal, e principalmente nessa área de estética, que é aquilo que a gente falou, de transformar sonhos, né? De transformar a vida das pessoas. Então, isso é gratificante, é um ramo que eu acredito que eu me encontrei, assim, que é algo muito legal de transformar, de ver sonhos, de ver histórias, né? De recuperar a confiança, a autoestima, tudo aquilo que eu comentei. Então, de tu estar contribuindo de alguma forma para a sociedade também, né? Então, acho que isso é o principal, e perseguir os sonhos, enfim, né? Vale a pena. Vale a pena. Dá trabalho, mas dá vale a trabalho, né? A gente sabe estudar, enfim, mas vale a pena. Então, a gente conseguir. Show. Gente, queria agradecer de novo vocês duas, foi maravilhoso ter vocês aqui. Esse foi o
episódio 34 do Pode Harmonizar, tá? A gente tem que agradecer também, eu quero agradecer a doutora Daiorra, a doutora Tassi, a jornalista Tassi, né? Tassi, eu não sabia que era jornalista. Viu? Olha, queria agradecer a Tassi, né, pela presença também, pelo apoio do Laboratório Lebon para ela poder estar aqui, né? E queria também convidar você que é médico para você conhecer os produtos, conhecer o Biodu, conhecer o Linea Safe, conhecer o Belarine. Você pode entrar em contato com o LRG Med, né, no @LRGmed. E muito obrigado por assistir, muito obrigado por acompanhar a gente. Se você não está inscrito ainda no Spotify, no YouTube, etc., escreve e acompanha a gente no TikTok e no Instagram. E até a próxima, pessoal. E eu tenho certeza que a gente vai se ver um bocado ainda, viu? Vamos. Mesmo. Muito obrigada. Vamos nos ver mais vezes esse ano. Fechou.